Boa noite, pessoal. Vamos continuar os nossos estudos na casa. E para quem está vindo hoje pela primeira vez, eu gostaria de estar orientando que a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos e o Livro do Evangelho, tá? Então nós temos uma programação. Sempre é uma perguntinha do Livro dos Espíritos e um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu vou começar pelo Livro dos Espíritos. Nós estamos falando do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 1 dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Pergunta 124. Pois que há espírito que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então, certamente que a maioria da humanidade se encontram no grau intermediário, que é o nosso caso, que é o meu caso, pelo menos. Nem tão maus e nem puros, bons demais, né? Bons o tempo todo. A gente sempre está mesclando a nossa convivência, né? Com atos bons e atos não tão bons. E essas gradações, podemos comparar assim, que ela tem a sutileza das cores do arco-íris. Uma hora assim que você vê o vermelho se mesclando com o laranjado, aí vem o amarelo, é aquela sutileza. Assim somos nós também. As nossas gradações, a nossa progressão é assim, é sutilmente. Nós estamos caminhando aqui na Terra, a nossa progressão é lenta, mas ela tem uma progressão. Nós estamos progredindo sutilmente, aquela nuance como o arco-íris, mudando vagarosamente as escalas. Nós estamos indo assim. Pensa nessas cores do arco-íris. É a nossa progressão, no nosso tempo. Então, lentamente, porém constantemente. Mas ninguém se perde. Todos somos filhos da luz. Então essa é a nossa grande esperança. Não existe sofrimento eterno. Existe felicidade eterna. Quando atingirmos graus de espíritos crísticos, aí seremos felizes para sempre. Nossa felicidade será eterna. Então é isso. Há gradações, sim. Nós temos mesclas de comportamentos bons e maus? Temos. Mas nós estamos em progresso. Nós estamos aqui em evolução. Então é isso, tá? Agora nós vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Uma rainha de França, Havre, 1863. Chegamos ao final deste capítulo, gente. Hoje nós estamos encerrando o capítulo número 2. Então, é um tema muito importante, em que Kardec estuda o ponto central dos ensinos de Jesus, a vida futura.
que o Espiritismo, através da mediunidade, veio comprovar. A vida futura, quando fala, meu reino não é deste mundo. É a continuidade do Espírito. A morte não é uma porta que se fecha. Vocês lembram da aula passada, quem esteve aqui, do ponto de vista que a Idalina falou? A morte não é uma porta que se fecha. Toda a sua trajetória na oportunidade reencarnatória muda perante a crença na continuidade da vida. Toda a minha trajetória muda quando eu acredito que a minha vida não vai acabar, que o meu espírito tem uma continuidade. A minha trajetória é outra. Eu vou ter um afinco maior nos meus propósitos reencarnatórios. Os meus objetivos serão outros. Eu não vou ter, eu não vou dar enfoque no materialismo, nunca. Por quê? Porque eu sei de uma existência além disso. Kardec inseriu neste estudo uma comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou como uma rainha de França, que exemplifica a realeza terrestre. Olha, gente, isso foi uma comunicação, isso foi uma carta. Ela escreveu essa carta para a humanidade para mostrar qual foi a decepção dela com ela mesma. Não foi com Deus, nem com o plano espiritual, foi com ela mesma, quando ela chegou no mundo espiritual. Então isso foi para nós, ela deixou esse legado para nós. Porque ela falou, eu não posso, eu tenho que me comunicar e deixar esse legado para a humanidade. Então, que exemplifica a realeza terrestre, a dignidade real na Terra, porém, sem a dignidade moral. Olha o que ela era. Realeza terrestre, dignidade real na Terra, porém, sem dignidade moral. O exemplo dado por esse espírito que havia vivido como rainha na França nos deixa profundamente marcada a questão da posição espiritual de cada um comparada com a posição social da Terra. Então, olhem como estava o espírito da rainha no plano espiritual em decorrência da sua posição social. Então, nós vamos ver isso. Vocês vão percebendo como ela chegou no plano espiritual, como que ela se encontrou lá em decorrência das suas atitudes na Terra. Então, é bem assim. Dependendo do que a gente faz aqui, a gente vai ter uma recepção lá. Não que a gente vai ser recebido. Nós mesmos é que teremos uma chegada, uma aceitação. A nossa aceitação naquele plano. Sabe quando você está de férias de um lugar estressado, que você mora em São Paulo e que aí você vai para casa do teu pai em Buritama, que você chega lá, aquela casa cheia de comida gostosa, aquele cheiro de comida no fogão. É assim quando a gente volta para o plano espiritual. Então a rainha, ela saiu do trono dela e ela era para chegar no plano espiritual naquele lugar igual Buritama, que é a casa da mãe, Turiúba, né, Marão? Que é a casa cheinha de comida, ou Lourdes, né, gente? E gostosa, cheirando de comida, mas não. Por quê? Vocês vão ver. Porque a vivência dela na Terra foi outra. Então vocês vão perceber isso aqui. Não é aqui, meu senhor. É uma comunicação que merece muita atenção e reflexão da nossa parte, visto que se não somos reis e rainhas, temos todavia nossos pequeninos reinos, onde nos julgamos poderosos.
aqui mando eu. São nossos lares, na função de marido, esposa, pais e mães, posições sociais ou profissionais de mais ou menos poder, etc., né? Como nos comportamos nesses casos? Fica aqui uma interrogação. Ela achou que com a morte do corpo físico, levaria consigo seus títulos terrenos, né? Porque Deus é bom, pensou ela. Vou levar tudo. Realmente, Deus é muito bom. Mas Deus é justo. Deus é justo. Ele deixa usarmos nossos talentos na terra, nossa riqueza, nosso poder, do jeito que quisermos. Porém, Ele é justo. Ele vai... A nossa consciência vai nos cobrar. Nem é Ele, é a nossa consciência. Vai nos cobrar o que fizeste com os talentos que lhe foi dado. O que fizeste com a riqueza que lhe foi dado. O que fizeste dos filhos que lhe foi dado. O que fizeste dos talentos. Enfim. Então ela achou que ela não ia ser cobrada. Ele não vai deixar que façamos a colheita do nosso irmão. Cada um vai colher o que plantou. Se eu plantei, eu vou colher a semente que eu plantei. Se eu plantei abobrinha, eu vou colher abobrinha. É assim. É assim que funciona. Peraí. Aqui eu mando. Então, como nos comportamos nesses casos? Então, fica essa interrogação para todo mundo pensar, inclusive eu. Né? Então, a ex-rainha inicia dizendo que somente no plano espiritual compreendeu a verdade de Jesus nas palavras: meu reino não é deste mundo. Pensava ela que seria recebida no reino dos céus como rainha. Pensamento este coerente com o que se pensava naquela época. A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. Porque Deus é bom, olha lá, nos deixa plantar o que quisermos. Eu já falei isso, né? Sim. E porque Deus é justo, nós colhemos exatamente o que plantamos. Pobre daquele que pensa que nesse mundo ser feliz é ter. É ter, não vou nem falar a palavra riqueza. Pobre daquele que pensa que nesse mundo ser feliz é ter. Eu acabei de ler para vocês aquela frase do Divaldo, né? Que diz ser o que a gente leva, né? É o que a gente é. Não é o que a gente tem, é o que nós fizemos. Conseguiremos imaginar, gente? Surpreendeu-se, pois, ao despertar no plano espiritual, não ter levado consigo a sua realeza e muito mais ainda, olha isso, gente, ao ver acima dela, muito acima dela, homens a quem desprezara por não terem sangue nobre. Olha só. Então é o que eu ia falar. Conseguiremos imaginar o choque de realidade recebido ao reentrar no mundo espiritual? Ao ver pessoas que ela desprezava na terra por não terem sangue nobre como ela, ver que estavam acima, mas muito acima dela. Aí ela colocou, deve ter então compreendido que os chamados direitos divinos que dava à classe nobre todos os privilégios e o poder sobre os demais era uma invenção humana para legalizar a posse do poder terreno.
Então, direitos divinos existem, sim. Existem, eles são bons, eles são justos. Eles nos dão os direitos, mas ele nos pedirá contas. Eles devem ter compreendido que os chamados direitos divinos, que dava à classe nobre todos os privilégios de poder, era uma invenção. Não, existem direitos divinos. Os direitos divinos, eles existem, eles nos dão. Deus é tão misericordioso que ele nos dá muitas oportunidades. Só que ele é justo. Ele é bom demais, mas ele é justo. Então não se esqueçam disso. Ele dá, mas ele é justo. Olha aí o depoimento dela. Ó, Jesus, aí que vem agora, ó, que eu falei para vocês. Disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não levam lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Ela chegou a essa conclusão. Gente, essa carta é uma mensagem. É uma mensagem. Está no Evangelho. Tá? Está no Evangelho, vocês podem procurar para estudar, para ler, para certificar de tudo isso. Suas palavras nessa mensagem resumem de vir deixar a sua contribuição para a reflexão dos encarnados. Ela não podia deixar de vir falar sobre a sua ignorância. Ela não podia deixar de vir fazer essa reflexão para os encarnados, para não passar por tudo que ela está passando. Quem melhor do que eu poder compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Ela explica. O meu reino não é deste mundo. Ela confirma que no mundo espiritual, os valores que nos qualificam são exatamente aqueles que Jesus traz como base nos ensinos morais em toda a sua missão aqui na Terra, que é a caridade e a humildade. Junto com a caridade e a humildade vem um monte de virtudes que a gente sabe que acompanha. Então ela vem, gente, nos alertar sobre sermos simples, sermos caridosos. Que quem era ela, né? Quem era ela para achar que o trono que ela levaria junto àquele trono que ela tinha na terra, toda aquela pose, todo aquele egoísmo, toda aquela vaidade. Quem era ela para achar que ela levaria isso para o plano espiritual? Como ela pôde viver um mundo que ela não enxergava que o mundo espiritual era totalmente diferente? Que mundo ela viveu que ela não pôde ver esse Deus tão brilhante, tão iluminado, tão vivo, que ela não pôde ver isso na Terra? Em que mundo ela estava que ela não viu esse Deus? Em que mundo nós estamos que a gente não consegue ver esse Deus que todos os dias ele vem falar para nós: meu reino não é deste mundo. Em que mundo nós estamos que nós não precisamos de posses? Vemos nessas frases a visão muito humana, próprio de quem ainda não percebeu a sublime lei da evolução espiritual. É isso. Não percebeu. Os sofrimentos do viver na Terra são consequências da imperfeição da humanidade, da sua humanidade, que ainda necessita viver em um mundo inferior para evoluir. Esse mundo que nós vivemos. No momento em que se compreende as causas e os efeitos dos atos humanos no processo educativo determinado pela lei divina, passa-se a ver nesses sofrimentos oportunidade de aprendizado e elevação espiritual.
dá então um valor relativo, compreendendo que, se bem aproveitados, seus frutos são melhores e muito mais compensatórios. Aula passada, ponto de vista. Quando a gente tem uma visão do mundo espiritual, quando a gente tem uma visão daquele reino de Deus que nos espera, a gente vai viver, passa-se a ver nos sofrimentos aqui que nós temos oportunidades, passa-se a ver nas nossas dificuldades, a gente passa a encarar com menos dores, com menos problemas, com mais aceitabilidade. A gente não reclama tanto, não sofre tanto, porque tudo tem uma razão de ser. A gente acredita mais, confia mais, entrega mais. Então esse é o ponto de vista da aula passada. Percebeu, continuando falando da rainha, percebeu a nulidade dos esforços do homem pelo poder e seus privilégios, nos seus diversos patamares, e da necessidade da abnegação, da humildade, da caridade, da benevolência para com todos. Percebeu que, para penetrar no reino de Deus, somente as ações nobres em favor dos outros se constituem na chave que abre a porta deste reino de paz e felicidade. Olha essa coroa, cheia de virtudes, cheia. Se a gente tiver pelo menos umas duas, já é o primeiro passo. Se você começar a falar, gente, eu vou cuidar mais da minha saúde, porque esse corpo aqui foi emprestado, Deus me emprestou esse corpo para que eu cuidasse e vivesse uma vida digna. Eu vou cuidar do meu corpo. A partir de hoje eu vou começar a cuidar mais do meu corpo. Já é um passo. Porque aqui fala saúde, ó. Vocês estão vendo em verdinho? Saúde. Ética. Eu vou ser mais ético. Eu vou ter mais ética com as coisas. Eu vou pensar mais, vou falar das pessoas, criticar menos. Eu vou fazer aquela das 3 peneiras. Vou pôr na peneira. Vou ser ético. Vou... Sabe, começa a... Escolhe ali umas virtudes, umas 2. Eu vou harmonizar meu ambiente. Vou fazer de tudo para harmonizar. E vamos pôr em prática. É difícil? É. Mas se a gente não começar, não fazer um esforço para começar, vai ficar. Vendo a banda passar e passa-se uma encarnação e a gente não fez nada. Então vamos fazer um propósito com a gente mesmo, para a nossa vida melhorar, para a gente chegar lá no reino dos céus e ter uma felicidade, e ter um fogão. Vamos lembrar da cozinha da mãe? Um cheiro gostoso de comida caseira? Vamos lembrar assim, um cheirinho gostoso de comida caseira? É como se a gente estivesse voltando na casa dos pais. E é isso, a gente está voltando para a casa dos pais. O homem não possui de seu senão o que pode levar desse mundo. Então, é isso. O que eu vou fazer para mim mesmo? Eu vou amontoar riquezas que eu posso levar. São minhas virtudes. Eu vou levar para o outro plano. É minha bondade, é meu amor, é minha caridade, é minha benevolência, é meu perdão, é meu... Enfim, é minha fé, é minha justiça, é minha cidadania, é aquilo que eu fiz. São meus atos de bondade. É isso que a gente leva. Porque os meus tesouros materiais não vão. Aquilo que a gente fica correndo que nem louco e não dá tempo de atender o vizinho, não dá tempo de ver a mãe e o pai que já estão velhinhos, porque a gente fica correndo atrás do ouro. Esse ouro não vai para o caixão, não vai, nem para o plano espiritual, nem tem mala direta, nem tem nada, não tem jeito de despachar. Então, gente, vamos pensar. Foi assim que os homens aboliram os privilégios de uma minoria e foi proclamada a igualdade de todos perante a lei, embora ainda não vige
no comportamento cotidiano dos homens, claro. A rainha que veio nos contar a sua experiência após a morte, percebeu então que Deus não privilegia nenhum de seus filhos, dando a todos experiências através das quais devem desenvolver-se. Então aqui eu fiz assim, um quadrinho falando da inteligência. Inteligência é todo o conteúdo intelectual que você acumula com observação e reflexão. Sabedoria é a solução que você dá às coisas da vida se utilizando da sua inteligência. Mas eu fiz até uma outra colocação assim que fica mais... Inteligência é a capacidade de pensar, de raciocinar de maneira eficiente. Então eu sou inteligente, eu penso, eu raciocino, a minha parte cognitiva, que eu aprendo socioemocionalmente. A sabedoria envolve uma compreensão, gente. Pode fazer. A sabedoria envolve uma compreensão profunda e uma aplicação sensata do conhecimento para viver bem e tomar decisões ponderadas. Olha a diferença. Então a rainha, ela pode ter sido inteligente, mas ela não foi sábia. Porque se ela tivesse sido, ela teria tomado decisões ponderadas para viver bem. Então é isso, a pessoa sábia, ela é inteligente, né? Mas ela tem que ser sábia. Então tem muita diferença. Qual o objetivo número 1 do viver na Terra? Segundo esse estudo, a aceitação pela compreensão da continuidade da vida leva o homem a transformar os sofrimentos da vida em desafios que o estimulam na sua superação ao esforço do desenvolvimento espiritual. E eu ainda coloquei assim, ó, que gera o progresso e a evolução do espírito, que busca alcançar a perfeição moral através das experiências da vida. Então, as nossas ações realizadas na vida influenciam o destino de nosso espírito no plano espiritual e em futuras reencarnações. Então, gente, o objetivo número 1 é alcançar a nossa perfeição moral. É a aceitação pela compreensão da continuidade da vida leva a gente numa transformação de vida. A gente transforma os nossos sofrimentos, a gente transforma as nossas atitudes. Então a gente tem que aceitar a compreensão da continuidade da vida para que possamos ter o progresso da nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. O que o capítulo 2 nos esclarece? Meu reino não é deste mundo. A lógica humana é uma e a lógica de Deus é outra. São dois mundos com valores diferentes. A parte espiritual, olha aqui, abnegação e humildade, benevolência, caridade e amor. Diferente da terra, né, gente? Olha lá a terra. Bens materiais, dinheiro, poder e beleza. Débora, mas e aí? Eu tô na terra. O que eu faço? Eu preciso dos bens materiais? Preciso. Eu preciso do dinheiro? Preciso. Eu preciso do poder? Preciso. Preciso conservar minha beleza? Preciso. Eu preciso de tudo isso? Preciso. E tem que cuidar. Só que o que eu não posso é ser obcecado. O que eu não posso é cuidar só disso. Eu tenho que ter tudo isso. Eu tenho que ter casa, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter, gente. Nós vivemos no planeta Terra.
Nós temos que ter tudo aquilo. O que eu não posso é ser obcecado, é viver em função disso. Eu não posso. Eu tenho que saber que o meu lado espiritual precisa de alimento. O meu lado espiritual precisa de cuidado. E hoje em dia, a gente só vê atenção do lado material. Então, precisamos desses valores, sim, mas nossa existência não deve se focar só nesses valores. O significado essencial da vida repousa no esforço que cada criatura deve começar para anular em si as paixões terrestres. Devagarinho, vamos anulando os excessos. Os excessos. Não precisa tirar o que necessitamos, só os excessos. Que perguntas balizam o valor de um espírito? Na pátria espiritual, que perguntas balizam? Que bem fizestes? Quantas lágrimas enxugastes? Nossos frutos mostram quem somos. Olha lá, você pode plantar, né? A colheita vai ser, através da sua colheita, a árvore que der o fruto, nós sabemos que você plantou. Diferente na terra. Olha lá as perguntas. Quem és? Né? Pergunta, de que família você é? Que posição ocupas? Ou então, sabe com quem você está falando? Quando você dá uma resposta, a pessoa, escuta, você sabe com quem você está falando? Ai, gente, mas é demais, né? Tem gente que fala isso ainda. Fala. Então, a gente é obrigada a escutar isso. A gente é obrigada. Então, onde a gente vive, gente? É isso. É isso que a gente vê. Não dá vergonha de pensar que a gente é isso? A gente é isso. É vergonha. O que o capítulo 2 nos esclarece? Que precisamos trabalhar pela nossa melhora intelectual e moral. Isso a gente está careca de saber, né? Precisamos trabalhar para conseguir os verdadeiros tesouros que a traça e a ferrugem não corroem. Precisamos evoluir pela ação de nosso esforço e vontade. Nosso primeiro passo tem que ser da gente. Parar de pedir para os outros fazer oração para a gente. Deita o joelho no chão e vai rezar. Para de mandar os outros rezar. Vamos rezar tudo junto, então. É preciso ser reconhecido por Deus e não pelos homens. Não precisamos de reconhecimento de ninguém, gente. De ninguém. Ninguém é mais importante do que a gente mesmo. A gente precisa de reconhecimento de Deus. Deus é que precisa saber o nosso nome. Mais ninguém. Mais ninguém. Porque, fazendo bem, enxugando as lágrimas, é isso aí que eles querem da gente. Essas pessoas são tão reconhecidas por Deus que quando elas chegam lá no plano espiritual, eles falam assim, oi, Bruna, você chegou, tô feliz. Eles chamam a gente por nome, sabia? É tão bom, não é? É uma forma de carinho. Então, é assim, eles chamam a gente por nome. As escadas que nos levam ao trono da terra não são as escadas que nos levam ao trono de Deus. E as ferramentas para chegar nessas escadas são a benevolência, a caridade, a simplicidade, o amor, a humildade, a abnegação. São essas. Está acabando. O capítulo 2 nos trouxe vários esclarecimentos, mas alguns merecem destaque. A verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, na pátria espiritual. Por enquanto, a terra não pertence ao meu reino. Não pertence ainda. Porque na terra não vigora somente o amor, nem a fraternidade, nem o bem, nem a tolerância. Né? A gente sabe que tem muitas mesclas, né? Aqui na terra. Missão de Jesus: testemunhar a verdade. A verdadeira vida na pátria espiritual.
a terra é só uma passagem. Então, toda essa verdade, conheça a verdade, e a verdade vos libertará. É tão linda essa frase. Toda esta verdade está contida nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. A gente só pode aceitar a verdade. Conclusão. Quando vivenciaremos o reino de Deus, quando compreendermos e praticarmos a fraternidade, o perdão, a humildade, a disciplina, o desprendimento, a fé, a caridade. Embora ainda haja trevas, muitos já compartilham do reino de Deus, aqui na terra, gente. E em breve, todos encarnados e desencarnados, viveremos como verdadeiros irmãos. Tem uma frase do Chico, muito linda, que diz o seguinte: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Nunca é tarde, né, gente? E em homenagem ao Divaldo, para a gente encerrar, eu vou falar de novo. Façamos agora todo o bem possível, que um dia colheremos. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Não basta saber, é indispensável ser. O amor que se faz apaga o mal que se fez. Vale a pena amar. O amor é a alma da vida. Divaldo Pereira Franco. Boa noite.